Kabum vai pra vitória! Eliminado, a Cade vai sendo dizimada! CNDZ que vem pra vitória de maneira sensacional! Boa noite, galera! Tá começando mais um Depois do Nexus. A semana 5 do CBLOL pegou muita gente de surpresa. Tivemos ótimos jogos, mudança na classificação, viradas, teve até pentakill aí do PBO. Muita coisa pra falar, então fiquem comigo que o programa de hoje promete. Eu já quero começar dando boa noite aí para os meus convidados. Lá na ponta, Zirig Dum, suporte do time da NTZ. Zirig, boa noite, seja muito bem-vindo. 2 vitórias seguidas, parabéns. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo de casa. É isso. É isso aí. Temos ele, que voltou a jogar aí, Vladimir de Predador, jogador da Rota do Meio do time da CNB, Hakim. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo novamente ao Depois do Nexus e brilhou, parabéns. Boa noite, meu querido, boa noite, meus queridos. Boa noite, galera de casa. Tamo junto. Tamo junto, fala bastante de LOLzinho. Ele, que tá líder, lá no topo, absoluto, e tá jogando demais. Zantins, do time da Kabum. Zantins, boa noite de novo. Dá parabéns a todo mundo aqui, parabéns pela performance na última semana. Valeu, boa noite, Xinha, boa noite, galera, boa noite, pessoal de casa. E claro, os meus companheiros aqui, Toboco e Melão, que eu adoro ter do meu lado. Boa noite pra vocês. Boa noite, Xinha. Eu gosto de ficar perto de você também. Até se mudou pro meu prédio. Exatamente, boa ideia, boa ideia. Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui, falar de LOLzinho, falar de CBLOL. Bora. Bora que bora, boa noite meu caro amigo, boa noite Melão, todo mundo aí que tá acompanhando, os convidados, e realmente a expectativa é grande, né, agora pra falar dessa rodada, porque estamos chegando no final aí da fase de pontos do CBLOL. É isso mesmo. Como vocês puderam perceber, não tem nenhum convidado presente do time da Red, eles foram convidados, mas a Red optou por recusar o convite e por isso não tem ninguém, mas seguimos em frente com programas e vamos falar bastante sobre os jogos, falar bastante sobre Red contra Vivo Cage também, que foi um grande jogo. Então, vocês aí de casa, se gostaram nessa quinta semana do CBLOL, já tem alguns palpites, quem vai pra escalada, quem vai cair? Entra lá no Twitter do LOL Esports BR e usa a hashtag Depois do Nexus e me diz o que vocês estão pensando, pra quem vocês estão torcendo, beleza? Vamos direto então falar da primeira série, Kabum contra T1, primeira colocada contra a última que estava ali meio empatada na tabela. E eu quero começar com você, meu caro amigo Toboco. Foi isso que a gente viu? O primeiro contra o oitavo? É, realmente, o primeiro contra o oitavo, mais uma vez a Kabum dominante, e do outro lado, claro, também a preocupação da T1, que está beirando aí o rebaixamento. A Kabum confirmou o que vem fazendo durante o CBLOL, aquilo que a gente falou do básico, né? Mas não o básico da forma ruim, da forma negativa, mas sim o básico dos fundamentos, de saber fazer ali realmente o bom começo de jogo, fazer aquela passagem para o mid-game, se chegar no late-game, ter a calma, ter a serenidade de continuar jogando, de continuar mantendo o controle do jogo. E eu vi uma Kabum como a gente está vendo nas outras semanas. Realmente é o time a ser batido. E confesso que, no momento, não vejo ninguém batendo a Kabum. Acho que vai terminar a fase de pontos aí invicto. Ó, o Santinho fez uma cara de surpresa. Eu quero falar um pouco com vocês, Santinho, sobre essa série. Como é que foi aí a preparação da Kabum para enfrentar a T1? É complicado enfrentar um time que você sabe que tá lá embaixo, que vai tentar inventar ou mudar, fazer de tudo para sair de uma situação difícil, né? A gente se preparou muito bem contra a T1, a gente não chegou tipo, com uma mentalidade diferente só por eles estarem em último. A gente chegou tipo, querendo ganhar, então a gente analisou bem eles, a gente tipo, identificou os pontos fracos que eles estavam tendo e a gente abusou bem disso, acho que por isso foi uma série bem controlada pela gente.
Melão, acho que esse é um grande ponto, né? O time da Kabum não tá desmerecendo ninguém, ele se prepara igual, se é pra jogar contra a Red ou a Cade, ou os times mais favoritos, ou se é pra jogar contra os times que estão lá em parte de baixo da tabela. Inclusive durante a semana eu vi o Nuddle, né, o treinador deles, tweetando quão difícil era estudar a Team One. Né? Então, mesmo um time que tá lá no momento fragilizado, ele reconhecendo que tá difícil preparar pros caras, porque sempre alguma coisa nova e tudo mais. Esse primeiro jogo foi muito na conta dos Antins, aquele outplay. Foi arriscado. Depois eu vendo, confesso, foi bem arriscado. E nem precisava do ultimate do Shen, né? Não precisava. E, tipo, foi até bom pra gente, porque o Shen pegou assist e o Rakan cancelou ele, né? Porque se o Shen fosse pra lá, o Titã ia ficar tipo, uma situação muito ruim pra ele. Sim, verdade, não precisava ter cancelado, né? Porque se ele fosse pra parte de cima do mapa com você, ia ser meio à toa. Sim, ia ser bom pra eles. E a T1 ia ter um espaço muito grande no bot pra poder abusar disso. Eu acho que o pessoal tem um pensamento, tipo, vê o Shen lutando, nossa, tem que cancelar, tipo, já vai e gasta tudo CC, mas às vezes, tipo, é melhor deixar o cara embora. Aí você ganha uma vantagem na lane. Hakim, vendo de longe, essa Kabum, o time tá líder, não perde pra ninguém, ainda faz um 2-0 limpo assim contra o time da T1. Eu acho que principalmente, além desse macro, o time tá jogando bem individualmente, como a gente viu jogada dos Antins, tá todo mundo muito bem na Kabum, né? Eu sinto que muitos jogadores estão realmente trazendo a melhor fase deles no competitivo em si. Eu sinto que os Antins tá tendo partidas muito boas, tá jogando muito bem esse jogo daí. Ele destruiu de Camille, praticamente. O Titã tá vindo aí, que na minha opinião, na revelação do CBLOL em si, tá jogando muito o menino. Mecanicamente ele parece que não tem medo. Aquelas jogadas que ele faz de Tristana, ele só bate, bate, bate. E ele não tem medo de bater. E no Brasil, especificamente, tem muito jogador que tem medo de ser agressivo, que tem muito respeito pelo inimigo. E essa falta de respeito que ele meio que sente, que ele tem, é um diferencial gigante pra ele. Falando sobre fase, gostei do assunto onde você pegou. Os Antins, você estava presente no ano passado, em todo aquilo que a Kabum passou, do rosto, etc. Qual aquilo foi importante, o desafio, tudo que você aguentou, tudo que você passou para vir tão forte agora, agora vindo para São Paulo, né, se mudando, morando mais perto aqui do estúdio. Então, quão esses desafios que você teve que passar na sua carreira o deixaram mais forte para a Kabum que a gente vê hoje, para os Antins que a gente vê hoje? Então, eu acho que tipo, essa situação difícil que a gente passou, vamos dizer assim, ela foi importante, muito importante para nossa evolução. Para mim, para de todo mundo, tipo, principalmente para mim, pro Riev Titã, que foi a base da Kabum, assim. Quando tipo, aconteceu tudo, a gente pensou, a gente refletiu bastante, conversou muito entre a gente, com a org também, e a gente decidiu, tipo, aquele negócio, né, de dar um passo para frente, um passo para trás e 2 passos para frente. Então a gente decidiu, tipo, continuar junto, tipo, e subir do circuito já com uma base formada, assim. Porque é o que eu já falei algumas vezes, tipo, eu na minha carreira, eu passei por times que foram formados muito em cima da hora. E não tive tempo, vamos dizer assim, pra poder criar uma sinergia, pra poder entrar no CBLOL mais preparado, de certa forma. Então eu acho que isso prejudicava muito meu desempenho. E eu aproveitei, tipo, essa situação da Kabum para poder mudar isso, para tentar algo diferente, para tentar, tipo, chegar no CBLOL com um time mais sincronizado, com jogadores que eu tivesse mais confiança, tanto dentro quanto fora de jogo, e eu não me arrependo nem um pouco, e acho que essa decisão ajudou muito para eu estar na boa fase que eu tô hoje. Um ponto importante, né, Tian, do que o Zantis falou, resumidamente, planejamento. Como em qualquer esporte, LoL ou qualquer outro, se você tem planejamento, o sucesso vem mais fácil. Eu acho legal, assim, logo esse confronto entre Kabum e T1, que você vê como a questão do individual tá muito atrelado a como a equipe está. Porque a gente tem os Antins, a gente tem o Riev, o Ranger, jogadores que tiveram carreiras longas, mas que nunca chegaram a jogar nesse nível e estão jogando individualmente, impecavelmente. E do outro lado a T1, que teve jogadores impecáveis individualmente no ano passado, principalmente o Vert, que agora que o nível, o momento do time não está tão bom, como sinergia, taticamente, estrategicamente, individualmente também não vai bem. Então é muito, nesse ponto, o LoL um pouco ingrato, né, pro individual. Então é bem bacana ver esse momento, principalmente dos Antins, que a gente já sabia do nível dele lá em 2013, 2014, e ele agora jogando nesse nível. Quero falar com o Zirig também sobre essa Kabum. Zirig, você passou pela Kabum numa época onde a Kabum foi para o Mundial, você estava lá e tudo mais com a equipe. Como é que você está vendo essa Kabum de 2018, essa Kabum diferente, líder? Você concorda com o Toboco que eles têm tudo para terminar em primeiro aí? Acho que sim. Eu acho que o grande diferencial deles foi que desde o começo do campeonato eles já pareciam ser um time focado, um time unido, um time que, pô, às vezes tipo, a primeira rodada, a segunda, todos os times
tem a tendência de não começar tão focado, de esperar chegar mais perto do playoff. E o que eu percebi na Kabum é que desde a primeira rodada eles estavam muito focados, sempre respeitando todos os oponentes que eles enfrentaram, independente, tipo, sendo muito humildes, dando o máximo a cada rodada que eles iam, jogando jogo por jogo. E eu acho que isso é o diferencial que eles estão tendo. Bom, e do outro lado, eles enfrentaram uma T1 que não tá nada bem, não vemos acho que nem 1% do que a gente chegou a ver daquela T1 que dominava e era opressora no split de 2017. Sabe o ponto que eu vejo, Xixinha? Você agora teve o confronto do atual campeão brasileiro com o atual campeão do circuito desafiante. O atual campeão do circuito desafiante evoluiu, melhorou e tá aí líder do CBLOL. Enquanto que o atual campeão brasileiro, a impressão que eu tenho é que parou no tempo. Não entendeu de repente o meta, não compreendeu o que precisa para esse ano de 2018. Um time que vem apático, errando mecanicamente. Até a jogada do First Blood dos Antins, que teve o time do Shen. Uma pedra que o Nar jogou do Vert e acabou errando. Geralmente a gente dá um mérito para quem acerta, mas aquele caso ali foi realmente um erro do Vert. E assim, da forma que tá jogando a T1 hoje, eu não consigo ver isso do rebaixamento. A menos eles mudem a postura, eles tragam algo diferente, a T1 vai cair. Eu vou discordar um pouco do Toboco, porque eu acho que essa questão de leitura do meta da T1 não é algo que a gente está vendo só agora. No ano passado, se a gente lembrar bem, eles estavam forçando jogar de uma maneira que não era o melhor jeito de jogar no metagame naquela época. Tem uma discordância aqui, não, né? porque assim, já vem disso, não é um problema de agora, sabe? E assim, calhou que eles tiveram um pouco, eu não gosto de falar de sorte, mas na segunda metade da segunda etapa do ano passado, o metagame mudou e teve mudanças no patch que transformou do jeito que a T1 jogava. Então eles não precisaram ler o metagame. Ele já estava jogando de um jeito, aí o meta mudou pro jeito que eles já jogavam, e agora de novo, eles não conseguem essa adaptação. E só adicionar aqui a questão de tabela, a situação da T1 é tão grave, mas tão grave, que a PEN pode perder as duas séries 2-0, a T1 perder as duas séries 2-1, e ainda assim, pelo critério de desempate, a T1 seria rebaixada do CBLOL. Quero saber sua opinião, Hakim, sobre essa T1 que Série B foi subindo, ganhou o circuito desafiante, veio pra cá, não ganhou na verdade, né? Acabou subindo, veio pra cá, conseguiu ganhar o CBLOL, foi pro Mundial e agora tem esse risco de voltar ao circuito desafiante, faltando 2 semanas. Como é que você tá vendo essa T1 aqui? Eu sinto que podem ter várias razões pra essa má fase da T1. Tipo, meio que comparando um pouco ao que aconteceu com a CNB. A gente ficou bastante tempo meio que tentando encaixar, tentando ver qual era o nosso problema, porque no papel tínhamos 5 jogadores muito bons mecanicamente, o que a T1 tem. Temos jogadores que já têm experiência competitiva, jogadores que já demonstraram que tem a capacidade de ser muito bons nas suas respectivas posições, mas as coisas simplesmente não se encaixam. Parece que tem algum tipo de voodoo, alguma coisa lá, que faz que nada dê certo. E eu sinto que esse é o tipo de situação que a T1 tá, porque eles já tiveram bastante tempo pra realmente colar as peças juntos, fazer dar certo, mas parece que eles não conseguem achar qual é o defeito, qual é aquela coisa que tá fazendo com que tudo dê errado. Isso é um ponto, né? É o que o Forlan falou aqui no Depois do Nexus, que nem que não ele consegue sabia o que identificar. estava acontecendo. Bom, deu 2-0 o Kabum ganhou mais 3 pontinhos, o time da T1 ficou com nada. A segunda série aí do sábado foi Red contra Cade, melãozinho, o time da Red venceu e a Cade de novo, quando perde, desmorona. Uma pena que o Kabum não veio, porque foi uma vitória incrível da Red Kennedy, uma sequência de vitória, de melhor e também tem uma evolução muito grande, mas você falou muito bem, a Cade quando perde, é feio quando eles perdem. Dos 5 jogos que eles perderam até aqui, 5 partidas únicas que eles perderam, todas foram sem uma Cade que não queria brigar, uma Cade que estava assistindo o jogo. Foram aqueles 2 jogos para Pro Game, aquele jogo contra a PEN, o primeiro jogo contra a PEN na semana passada. Então é realmente estranho esse time perder dessa forma. Parece que eles desaprenderam a jogar atrás no jogo. Que eles não conseguem essa volta na partida. E o que era um diferencial dessa line-up, que também, quando apareceu, quando ganhou tudo, que virou o Exodia, né? Você acha que esse título, Toboco, pode ter pesado, ou pode estar pesando um pouco? Não, acho que a Cade tem que se preocupar com a posição da tabela. Eu acho que é um fortíssimo time, deve ir pra escalada, mas... E aí, você acha que pesa um pouquinho, não? Se pesa, não deveria pesar. Acho que esse é o grande ponto, né? Porque realmente tinha esse título. Eu já cheguei a conversar com o Revolta. Ele falou que não ligava muito. Ele falou, cara, pra mim essa invencibilidade não tem problema nenhum. É indiferente, entro todo o jogo no stage pra ganhar e não lembro o que eu já fiz. E acho que ele tá com o mindset certo. Mas realmente, eu concordo com o Melão. Um time que quando começa a perder, deslancha pra derrota. E é preocupante, apesar de que eu, claro, acredito que se for pra escalada, MD5 é uma outra história, é um outro confronto, é uma outra ideia.
ideia, você vai treinar especificamente para aquela série, mas ainda assim, eu fico preocupado em relação ao que acontece para que quando perde tão feio, né? Mas ainda dá tempo aí de recuperar, enfim, de tentar encaixar esse time. Lembrando, falta de experiência não existe, porque é um time que já foi até para o Mundial, e a composição se conhece há muito tempo. Então é realmente sincronizar aí, de repente, aquela conversa de centrar as responsabilidades de cada um. Zentins, acho que eu vou para um ponto assim, se conhece há muito tempo, mas ficou separado um ano, né? E tem que juntar, acho que para ligar de novo as ideias de todos os jogadores, não é tão simples assim, né? Ah, eu acredito que sim, tipo, por mais que eles tenham dado tanto certo naquela época, querendo ou não, tipo, as pessoas mudam e eles também mudaram como jogadores, então acredito que eles têm que se encontrar de novo e entrar na mesma página, e isso talvez demore um certo tempo. Zirig, você acha que um time que deu tão certo por 2 anos pode se juntar depois de um ano separado e dar tudo errado? Ele não achar aquela sinergia, não é tão simples? Eu não acho que tá dando tanto errado assim. O que eu acho que aconteceu é que eles estão tendo muita dificuldade para jogar atrás. E, por exemplo, contra a Red, se eles têm essa dificuldade contra uma comp com Galio, com Zek, com Ornn, com tipo, tudo que força, vai ser um stomp, tá ligado? Se você não sabe jogar atrás contra esse tipo de comp, vai ser stomp e é isso. E eu acho que foi o que aconteceu, e é por isso que ficou, tipo, tão drástico a situação, tipo, eles não estão tão mal quanto parece ser, sabe? Entendi. Eles acabaram stomp, foi um stomp, mas eu não acho é que eles tipo, pra desesperar. Não estão sabendo jogar atrás, e aí contra uma comp dessa, você só vai ser estompado, é isso. É isso aí. Melão, você acha que poderia ter sido melhor o draft, às vezes banido? O Sky tá jogando Galio Rise. É discípulo do Faker, né? Galio Rise caçadinho. Também Caçadinho, é verdade. Mas até comentei isso no Twitter, logo depois da draft do segundo jogo. Se eu fosse enfrentar a Red, eu nunca ia deixar esse Galio aberto. Nunca. Esse é o primeiro ban. Depois a gente vê o resto, sabe? Então eles acabaram deixando passar. Acho que tem muito... O grande ponto desse Galio é porque é um campeão que você consegue arrumar. Você pode errar, ele dá muita janela pra você errar bastante, né? E uma equipe, quando você tem jogadores que não falam a mesma língua, isso é muito importante de ter. Então, eu não só acho que é o melhor campeão do Sky, como eu acho que é o melhor campeão da equipe. Então, tem problemas de draft vindo também da Cade já faz um tempo. Esse primeiro jogo, a proposta dele, acho que era arriscado demais se pegar essa Laui só campeão de dano físico contra uma composição que tinha uma linha diferente poderosa, então está com a armadura, não fazia nada, que é um anti-engage. Você quer absorver uma iniciação como a Illaoi, só que estava iniciando nela, tá explodindo. Quero saber desse matchup do Hakim, Illaoi contra Galio. É um bom pick? Funciona? Ele só foi mal executado? Como é que você vê isso? Sendo bem honesto, eu vi o jogo que o GBM jogou, de Illaoi, contra o Galio em si, e a gente via que era muito difícil o Galio conseguir fazer uma coisa na lane. Faz sentido. O pick faz sentido. Não, faz muito sentido, porque se a galera entrar dentro daquele círculo do Galio, que é a ideia, digamos que começa a teamfight, todo mundo vai entrar naquele círculo do Galio pra ter redução de dano, ter aquele knock-up nos inimigos, e ter um Eloy lá no meio que tá ultando e batendo em todo mundo, cara, é uma ferramenta muito boa na teamfight e na própria lane em si, porque você pode ver, acho que teve um outplay do GBM lá, que 3 pessoas foram gankar ele, 3 tanques, e ele simplesmente destruiu todo mundo. Então é um pick válido em si, mas não foi muito bem executado, porque não tinha como chegar ao ponto de ser muito bem executado. O Galio forçou muito ele, a Red conseguiu puxar muito bem o gatilho e não chegou no ponto que ela realmente foi efetiva. Eu acho que o conceito da matchup vem um pouco do top, que é tipo botar a Illaoi contra um tanque. Querendo ou não, o Galio mid ele é um pouco tanque, apesar dele ser voltado para dano mid late game. Então, tipo, é o mesmo conceito disso, tanto que às vezes até acho que foi o Ruri que usou Fiora contra Galio também. Isso. Então, tipo, esses picks realmente funcionam, se o time souber jogar em volta disso. E o que eu achei interessante também da Illaoi é o posicionamento dos tentáculos na lane. Isso permite ela ter um clear wave muito bom, então acho que por isso ela encaixou melhor ainda no mid. Ele fez muito bem isso, né? Deixando os dois bem na frente. Sim, ele dá um W que limpa a wave inteira, é muito Só dá pra forte colocar isso. ali, né? Então só na paredinha ali. Então, bom, só pra gente arredondar isso, Cade não tem que estar preocupado, como o Zirig falou, né? É um fortíssimo time ainda e com certeza deve chegar numa Ó, escalada. questão de tabela pega a Kabum, pedreira, e aí na última semana acaba pegando a CNB, que no momento Tá, pedreira. a pedreira também, porque vem jogando bem, né? A gente depois vai falar. Acho que assim, ainda depende só da classificação, mas caso o Pro Game, NTZ e CNB ganhem pelo menos uma série, já pode, inclusive, de repente, ele como ficar a tabela, até desclassificar a Cade. Bom, vamos saber então nas 2 próximas semanas. No domingo nós abrimos com um grande jogo, PEN TZ, aí PEN contra a INTZ na tela, os melhores momentos. E falar com o Melão, começar porque a PEN melhorou na última semana, a NTZ melhorou na última semana, os dois demonstraram coisas novas e eu já tava prevendo uma grande série. Tivemos uma grande série. Tivemos a grande série, nenhum dos dois times jogou mal, sabe? Não teve
não teve muito demérito da PEN na derrota. Inclusive, o terceiro jogo foi um dos melhores jogos da PEN na série. Eles seguraram muito bem, teve o gatilho que a NTZ puxou, aí depois teve erro do Barão, que a PEN conseguiu roubar, depois a PEN acabou errando, o jogo voltou para a NTZ, mas foi uma série bem bacana, continua mostrando essa evolução das duas equipes. O problema é que a PEN não está conseguindo resultados com essa evolução. Eles estão aí, vem de 4 derrotas seguidas, as 4 por 2-1. Isso que é o grande ponto, fica naquele quase. Mas esse primeiro jogo, eu não vejo motivo nenhum para você contra o AEL deixar a Camille passar. Nenhum. É a melhor campeã dele. Ela tá muito forte no Ela meta, tá né? forte, É um pick. né? Tudo bem que eu acho que a PEN até lidou bem, o Tai principalmente, aquele gank cedo lá que ele deu, o outplay que o Takeshi conseguiu em cima dele, segurou um pouco, porque se não fosse aquele gank, ele poderia ter ganhado o jogo praticamente sozinho. Mas não vale a pena você deixar a Camille pra AEL. Antes de entrar mais a fundo aí nesse jogo, Zirig, sua presença aqui, NTZ, todo mundo, os jogadores que vêm aqui, toda semana falam, a NTZ em treino é imbatível. Os caras são muito bons e tudo mais. Tanto que antes de começar o CBLOL, todo mundo falava que era um dos favoritos. E no momento, 6 pontos, estão melhorando, mas não estão lá em cima na tabela. O que acontece com essa NTZ no palco? Então, como você disse, esse estava sendo um dos nossos maiores problemas, que a gente não estava conseguindo transferir o nosso forte para o stage. A gente ia sim muito bem em treino, a gente sempre foi muito bem em treino, mas chegava no stage, a gente não conseguia lidar muito bem com, sei lá, pressão, tipo, pequenos detalhes que, tipo, fazem a diferença, sabe? E, por exemplo, primeiro jogo contra a Cade, a gente começou muito bem, a gente podia ganhar aquele jogo, a gente perdeu o segundo jogo, já foi, tipo, muito pior. Contra a T1, a gente tinha 2 jogos ganhos, a gente perdeu o segundo, o terceiro foi muito pior. Tipo, sempre foi assim, sabe? Então agora a gente está muito mais focado no stage, a gente está fazendo um monte de trabalho psicológico, tal, preparação antes, e está resultando. E esse eu acho que foi o diferencial para numa série onde vocês acabam perdendo um jogo, conseguirem ter aí a cabeça para retomar e vencer um terceiro. Principalmente no terceiro jogo, quando eles roubaram o Baron, que é algo que, pô, é a nossa maldição, assim, gente, meu Deus, de novo não. A gente, tipo, foi aquele negócio do back, putz, aconteceu de novo, a gente, pô, foco, o que a gente pode fazer, os caras estão puxando top, vamos dar TP e tal, a gente já ficou focado e conseguiu ganhar o jogo. Uma resposta bem rápida, né? Tô um pouco da NTZ nesse E jogo. até isso que eu ia perguntar, né? O que tá acontecendo nessa questão da chamada do Barão? Porque as chamadas em si não são ruins. Realmente faz parte do momento do jogo. Mas a finalização, falta de comunicação, o que tá acontecendo? Porque a gente sabe que a culpa não é só do caçador. A gente sabe que é o time todo que tem que sincronizar e ele usar o golpear na hora certa. É quase um 50-50. 50 do caçador, 50 do time. O que tá dando de errado pra... Até porque a série contra a T1 que vocês perderam girou muito em torno de roubos de Barão. Eu acho que é um pouco de afobação no momento, porque aquele é o momento mais tenso do game. A gente teve um pouco de afobação em todas as vezes que a gente foi fazer esse tipo de Baron. Se a gente for rever agora, tipo, a gente sentar pra ver, era tipo uma parada muito simples, da gente, tipo, alguém fala alguma coisa, vai todo mundo pular no Zé que vai tirar ele, vamos dar um bush tals, mas na hora onde assim acontece, a gente começa a ficar afobado, tira, cara, aí tipo, roubou, é isso. Não, foi tão afobado Gostei que... da comunicação. Foi tão afobado esse lance do Barão que o Absolute tinha o ultimate dele com a Tristana, que é uma ferramenta incrível pra você isolar. Só que assim, ele usou depois de algum tempo que o Zek tinha usado o ultimate dele, que ele fica inalvejável. Sim. Pra mostrar um pouco desse nervosismo, dessa afobação. Ele saiu do Barão, não precisava ter saído do Barão, né? Podia usar o ultimate pela parede, enfim. Acho que faz bastante. Vendo o lance e ouvindo o Zeri falar, dá pra entender claramente. Resumindo, então, o Shin tem que calibrar o Smite. Basicamente. Coitado. Não merece. Resumindo em uma frase. Brincadeira, Shin. Mas tamo junto. Fala, Hakim, uma NTZ que todo mundo fala em treino, você tá concordou quando eu tava falando aqui, complica, né, para os times também de fora, vendo eles conseguirem colocar esse jogo de treino no stage. Sim, eu sinto que pro jogador brasileiro, a coisa mais difícil dele conseguir controlar o psicológico, que quando você tá no stage, o jogo meio que se transforma em outro do que quando é nos treinos. A NTZ nos treinos realmente destrói todo mundo, eles jogam muito bem, o controle de mapa deles é impecável e era um jogo completamente diferente do que eles estavam trazendo na primeira semana. Só que agora eles finalmente conseguem encaixar e demonstrar o que eles fazem em casa aqui no stage. Tá sendo algo perigoso, é algo que todos os times têm que ficar bem alerta, porque essa NTZ dos treinos está virando NTZ do CBLOL. E falar um pouco mais desse nível das duas equipes, porque um jogo onde a NTZ ganha limpo, no outro jogo a PEN ganha limpo, no terceiro jogo uma bagunça e tudo mais, um jogo bem parelho, bem pegado. Melão, você que tá concordando comigo, a PEN principalmente tá fazendo muitos 2-1, 1-2. Tem uma história engraçada pra falar, depois do primeiro jogo que a NTZ venceu bem, encontrei com o Arthur, que é o assistente técnico da NTZ, e diretamente cruze e bate papo sobre o jogo e tal.
Aí, quando eu me despedi dele, eu falei, ó, boa sorte no terceiro jogo. Ele, como assim? Eu falei, cara, a PEN sempre vai ter um jogo perfeito na série. Não é culpa de vocês. Vai acontecer, já aconteceu. E eu quero falar sobre isso. Isso mostra que o nível dos times está muito parecido para sempre levar nessa MD3 a 3 jogos? Ou mostra que a PEN às vezes tem sempre a oportunidade de ganhar e erra? Tem pequenos erros que entrega a série. É isso, parece que talvez um pouco desse mal que o Zirig tá falando da NTZ esteja acontecendo com a PEN. Porque todas as séries têm um jogo muito bom. E assim, na maioria das séries eles têm um segundo jogo, um terceiro jogo com o primeiro vantagem. ou segundo. Primeiro ou segundo. Ou pra finalizar assim a série. Sim. Eles têm com vantagem e acaba... Aquele jogo contra a Kabum, por exemplo, foi um jogo muito bom da PEN. Usaram criatividade, usaram muito bem o tanquente do loop, sabe? Eles sempre têm um jogo muito bom na série. Mas pra finalizar o efeito, a parte de decisão deles, alguma coisa acaba pecando. Né? E de novo a gente viu isso. E de novo, o terceiro jogo não foi um jogo ruim da PEN. Eles tiveram bons momentos, mas não souberam de novo fechar. Eles conseguiram uma virada, roubo do Barão, que podia dar o jogo pra eles, mas aí deram aquele overextend um pouquinho, não limparam a visão atrás, tomou o teleporte, sabe? Sempre tem alguma coisinha. Então, você vai ver performance. A PEN não é o último colocado do CBLOL. Não é o vice-lanterna do CBLOL. A performance deles em muitos momentos é boa. É um pouco do que a gente tá vendo na NTZ até eles começarem a vencer. Então, é por muito pouco que a PEN não tá conseguindo vencer. Mas já só faltam 2 rodadas, né? Eles têm pedreira pela frente, então complica bastante. Tô bom que tem a tabela aí da PEN, que tem acho que o lado mais difícil das 2 últimas semanas, ou um dos mais. Eles acabam pegando a Pro Game na semana que vem agora, no sábado, e aí na última rodada, no domingo, pega a Red Corinthians. Então, realmente não é a melhor das tabelas aí pra você tentar escapar, até porque se a Pro Gaming ganha, é um adversário direto da PEN, justamente pro rebaixamento. Então, afunda a PEN de vez junto lá com a T1. Zantins, como é que você vê essa NTZ depois de uma vitória? Chance de chegar numa escalada, é um time perigoso que pode tentar encontrar vocês lá em cima. Como é que você está analisando essa NTZ depois de 5 semanas? Então, eu acho que eles estão se reencontrando agora, eles terminaram o ano muito bem. Aí eles começaram o ano meio que, não tão bem quanto ano passado, mas agora eles estão se reencontrando e estão mostrando que eles podem ser NTZ do treino em stage. E é um time que promete dar trabalho aí. Zirig, o planejamento lá são os 12 pontos aí, tentar terminar o mais alto possível para chegar nessa escalada, pelo menos com menos jogos até a grande final. A gente pensa em escalada, mas como eu falei, a gente está no trabalho de ter um foco muito... Tipo, a gente vai pensar na Red, e é isso. A gente tem que ganhar da Red, não importa a Kabum depois, não importa a escalada, a gente tem que ganhar da Red. Se não ganhar da Red, nada importa. Então, o pensamento agora é ganhar da Red e é isso. E Melão, do outro lado, PEN, muito preocupante. Tem o alerta tem que estar vermelho, amarelo, que cor tá o alerta aí do time Depende da do PEN? que você está falando. Rebaixamento, eu acho que não é muito preocupante. Não é preocupante, na verdade. Não é preocupante porque a T1 tá muito mal, ou não é preocupante porque a PEN vem realmente mostrando grandes atuações? Porque eu acho que a PEN vem mostrando grandes atuações, eles podem vencer algum jogo, e porque a T1 tá mal. E se os dois perderem tudo ou ganharem tudo, no critério de desempate a PEN tá muito bem em relação a eles. E se eles for jogar uma série de promoção, uma série de acesso, também não vejo... tudo bem, o desafio acabou de começar e tal, mas pelo nível atual da PEN, por toda a história, também não vejo isso muito preocupante. Lógico, tem que tomar cuidado. Só lembrando sempre, né, daquela questão da staff da PEN, que ela é muito grande, né, são diversos profissionais e, por enquanto, de repente ainda não conseguiram emplacar aí o time, ou pelo menos acertar esse time, né. É que falta muito pouco pra dar liga, sabe? Muito pouco. Só falando então sobre isso muito pouco, Hakim, você que tava lá recentemente, há pouco tempo, tá vendo muita diferença? É uma PEN nova, diferente, sem o Kami, sem o Milo, bem diferente? Eu sinto que a playstyle da PEN sempre muda jogadores, mas sempre continua algo muito parecido, que é escalar pro late game. Eu sinto que não importa os jogadores que estão lá, eles vão querer jogar pro late É uma game. filosofia da organização, assim. Eu não sei o que é, porque muda todo mundo, cara. Muda a comissão técnica, muda jogador, muda quem for, mas eles sempre vão querer jogar pra escalar. E é meio que a identidade deles. E, na minha opinião, a PEN é um time fortíssimo. Era um time pra realmente disputar primeiro e colocar na tabela. Mas, por alguma razão, sempre no terceiro jogo da série, porque sempre vai pro terceiro jogo, acaba que eles não conseguem encaixar aquilo que eles encaixaram naquele um jogo perfeito que eles têm. Porque todos nós são jogadores espetaculares. Eu já morei, acho que com todos eles. Acho que só o Takeshi que eu não cheguei a morar, porque eu cheguei até a morar um pouquinho com o Tinoz quando tava tendo aquela troca, né? E todos eles são muito bons, eles têm a cabeça muito no lugar. Eles sabem o que é preciso fazer pra ganhar, mas dentro do jogo parece que não acontece. Tipo, naquele terceiro jogo, quando o Taeyon roubou o Baron, eu pensei, impossível a PEN perder. Aí foi coisa de 5 minutos, eu fiz alguma coisa na hora que eu voltei. Mas na hora que eu voltei pra ver o jogo, eles estavam perdendo. Eu falei, como assim, tá ligado? O que aconteceu?
O time na chamada ali foi o teleporte, foi ali. Como vocês acham que você colocou a mão de volta no jogo? Porque foi um pega, escapa, faz barão, devolve pra PEN. Foi no teleporte a última jogada que deu o jogo pra vocês? Então, eles pegaram o Baron, daí, se eu não me engano, foi o Envy que ele falou, olha, eles estão ficando muito tempo ali, não pode isso não. Daí o Ayel falou, vou dar TP, vou dar TP, vou dar TP. Aí todo mundo, vamos, e é isso. Aí a gente foi, deu TP, matou acho que 2 pessoas. E aí quando a gente matou, a gente falou, mano, não tem como mais perder esse jogo. Independente se tem, tipo, 3 caras de Baron, se a gente lutasse bem, o Ayel tava, tipo, muito forte de Vlad, ele tava, tipo, ele ganhava fight sozinho praticamente. Então a gente sabia que quando a gente matou os malucos ali no top, a gente tinha o jogo na mão. Tipo, se eles só pegassem o Baron e dessem B, ia complicar muito. Você acha, Hakim, que o Vlad tem esse potencial de ganhar fight Boa, sozinho? Zantinhos. Nossa, Vamos falar de Vlad, Principalmente então. Predador, né? não, o Vlad eu acho que é um campeão muito forte. Se o time inimigo não tiver os recursos pra parar o Vlad, um exaustzinho embaçado. ali, sabe? Um exaustzinho. Na hora certa. Acho que só Nossa. perde pra Swain, Vlad. Olha, Opa. Swain também foi um grande pick. Foi forte. Vamos falar desse Vlad então, vamos falar de Pro Gaming contra a CNB, a série que fechou aí a nossa 5ª rodada do CBLOL. Começaram com meu caro amigo Toboco. Pro Gaming também tinha que vencer, fez algumas atuações. Pro Gaming sempre altos e baixos comentar. faz anos já assim. Não, e é engraçado. Primeiro, o split que eles jogaram ano passado é um time que todo mundo apostava em chegar em semifinal, tava todo mundo falando que nos treinos ia muito bem. Foi, subiu, aí na hora da decisão caiu. E acabou, né, ficando ali por questão de minutos fora do playoff. E tô sentindo de novo os mesmos problemas. Tudo bem, mudaram alguns jogadores, mas vejo as mesmas dificuldades do ano passado. Problema de finalização, muito apática nos jogos que perdeu, deslocado o time. E o time é bom, esse que é o grande ponto. O Lusca também, tô sentindo desaparecido. O grande ponto do time que parece muito com o do ano passado é que eles tomam decisões muito estranhas. Demais. Muito estranhas. Lembra aquele... ano passado teve um ultimate do tanquente do professor no bot, que eles estavam com o Barão. Não sei se vocês lembram dessa jogada. Foi uma jogada que falou, por que você fez isso? Vocês estão abrindo mão de tudo do mapa, perderam o Barão. E nessa série também, acho que foi no segundo jogo, quando a CNB quase entregou toda a vantagem pra eles. O inibidor estava aberto da Pro Game. Eles resolveram usar o ultimate do Ryze no Foi bot. muito bizarro. Pra que isso, gente? Defende lá, empurra meio, faz alguma coisa. A gente também não entendeu isso não. Só agradeceu. Se Só nem agradeceu. quem enfrentou entendeu, imagina. Então, do outro E outra coisa que eu também tô reparando do ano passado, que o Goku vinha com o melhor jogador da segunda etapa do CBLOL. Não sei se vocês lembram disso. Tava vindo muito bem. Na minha opinião, ele era o melhor jogador da segunda etapa. Quando o time começou a escorregar, foi na hora que ele começou a não aparecer mais, tanto quanto antes. E eu tô sentindo a mesma coisa agora. Ele vinha num grande momento, e essa série ele não foi bem, jogos apáticos, jogos que ele não apareceu pra Só jogar. adicionar, esse é outro momento, ó, pra que essa call Sim. de tentar fechar o jogo no desespero? Eles ganham o jogo, beleza, mas... Não era desespero, eles lutaram mal. É? Era uma luta relativamente tranquila pra eles. Deixaram esse foco errado, deixaram gente livre. Enfim, de toda forma, a Pro Gaming tem também outra similaridade dessa etapa pra outra. No ano passado, eles tinham um final de tabela relativamente fácil pelos adversários que eles iam enfrentar. Lembrando que eles enfrentaram a CNB na última rodada, a CNB que tinha perdido pra todo mundo, menos pra T-Show. eu quero falar sobre E isso empataram. depois. Aham. E agora, os próximos 2 jogos deles são contra a PEN e contra a T1. Isso. Os 2 últimos colocados na tabela. Então, de novo, eles têm Entre aspas, a obrigação de vencer. esse caminho relativamente mais Só tranquilo. que às vezes é essa obrigação que pode dar pressão e... E do outro lado, eles enfrentaram uma CNB que na 5ª semana mudou pela 3ª vez. E eu quero falar com você, Hakim. Você voltou! O Hakim voltou, jogou bem. Quero saber o que levou a essa decisão, o que veio da sua parte, o que mudou em você pra voltar e jogar e garantir a vitória pro time da CNB. Mandando a real, tia, de novo, dessa vez sem xingar, ao vivo. Lógico, sem xingar, tranquilo. Mas, tipo, o que aconteceu? Depois que teve aquelas coisas que aconteceram, né, que simplesmente eu saí, fui afastado, tipo, foi um consenso de eu só entrar na reserva. Não tava nem com ideia de voltar a jogar, pra ser bem sincero. Então, tipo, vou pra casa, vou fazer uma streamzinha aqui, passar um tempo com minha família. E aí eu fui lá pra jogar e eu fui lá ajudar na semana de treinos, porque eu senti que era minha obrigação tentar fazer uma moralzinha também. Então eu voltei a moralar um pouquinho. Eu falei, deixa eu testar um jogo aí, ver o que pega. Aí eu joguei um treino, deu bom, eu joguei outro, deu bom, aí a gente falou, bora jogar então. Tá, mas pera aí, Hakim. Queria entender um pouco do contexto, assim. É o seguinte, primeiro vocês têm ali a composição com o robô no meio, jogando bem. Turtle jogando bem, e aí no topo o Yamp, né? O que aconteceu durante a semana para uma mudança mirabolante mais uma vez? Você mesmo assume agora que cogitava nem voltar a jogar. Então o que acontece com o time que aceita que você volte a jogar? Turtle sai para entrar do Yamp na selva e o robô volta pro topo. Não teve nenhum problema, porque um pouco, assim, a mudança é muito drástica. Existem
só pra explicar, existem dois tipos de jogadores, ao meu ver. O jogador que é mais lógico e o jogador que é mais emotivo. Eu me encaixo como jogador emotivo, e lá na CNB a gente tem muito jogador emotivo. Jogador que quando o mental não tá no 100%, 90%, 80%, não vai render. Eu tava assim, primeira, segunda semana, eu tava com o mental no zero, não conseguia render. Então, pra trabalhar com um time assim, você vai precisar de peças extras para poder colocar no lugar quando uma peça não tá com um psicológico tão forte. Então meio que foi isso que aconteceu. O Yamp tem um psicológico extremamente forte e tava rendendo muito bem nos treinos. Você vê, ele jogou top, jogou jungle, se duvidar ele podia até jogar mid se ele quisesse. Mas mais forte ainda que do Turtle, que o Turtle é um jogador super experiente, jogador que tava aparecendo, me parecia ter uma posição de liderança no time. Então você está dizendo que o Yamp estava com uma mentalidade, um psicológico, como você falou, mais em dia do que o Turtle para tentar no lugar dele? Não é exatamente isso, porque nosso time, no caso, a gente não consegue achar qual é o nosso problema. A gente não consegue achar o que a gente está fazendo de errado. Na primeira semana, segunda semana, terceira, a gente nunca consegue falar, tá, é isso, a gente precisa trabalhar isso. Porque sempre acontece alguma coisa de errado que a gente não consegue entender o que é que foi. E a gente vai meio que trocando as peças, vendo o que é que tá encaixando, o que é que tá dando certo e acaba usando na semana, porque a gente realmente não consegue identificar o que era. Eu tenho certeza que a NTZ, na época que eles estavam, nas primeiras semanas, não conseguia identificar o que estava acontecendo no stage. Eu tenho certeza que era isso. E com a T1 é a mesma coisa. Então, pra gente, o que acabou dando certo foi realmente fazer vários experimentos, várias experiências, e ver o que dava certo. E pra essa semana o que deu certo foi isso. Bora ver o que acontece na próxima, né? Só pra gente finalizar essa parte aí, o Turtle aceitou de boa? Porque tem jogador que não gosta, né? Não, com certeza, aceitou de boa. O Turtle continua ajudando a gente. A gente não sabe se ele vai jogar ou não na próxima semana. Sabe? Não sei nem se eu vou jogar ou não na próxima semana. Bora ver o que vai acontecer nos treinos. PBO mid? Imagina, Vai dar um pentakill lá, mais um? jogou um normal game de Azir e destruiu, velho. Viu de Graves dele também. Mas falar especificamente sobre esse jogo pra você, Hakim, onde você acha que vocês foram superiores. Eu quero pegar num ponto, quero ver se você concorda com o PBO, né? Que ele chegou pra mim e ele até comentou, olha, a Pro Game desde o ano passado, quando enfrentou aquela série B que o Belon tinha comentado, ele achou que entrou de salto alto e ele achou que entrou de salto alto de novo essa semana. Você concorda com o PBO aí ou tá achando que não, foi mesmo o jeito que foi jogado e vocês foram superiores? Cara, sinceramente, a gente tava muito confiante pra essa série, sendo bem honesto. Tipo, a gente perdeu o primeiro jogo, sai com um sorriso no rosto. Eu falei, não, a gente vai ganhar essa série ainda. A gente tava com energia muito boa. A semana de treino foi, acho que a melhor semana de treino que a gente teve, desde que a gente começou a jogar junto. A gente tava passando o carro de todo mundo. E eu falei, mano, se a gente conseguir realmente transcrever isso que a gente tá fazendo na semana de treino no stage, a gente vai conseguir. Então tava todo mundo confiante. Parece que a gente teve um boost de energia absurdo. Na hora que tudo ia pra certo. câmera de vocês estavam fazendo assim, o que era? Alguma coisa? Não era Pantera Negra, né? Era o quê? É um exercício. Ah, exercício tá. psicológico. Né? Trigger. É um bagulho que tá dando certo, né? Ele não Pode sabe fazer o que isso sempre agora. mas tá dando certo. E Melãozinho, Oi. essa série B foi melhor que a outra, com a outra vitória da série B, com o Robô no mid, com o Yamp no top? Difícil. Difícil dizer porque pegaram também times no momento fragilizado, mas eu não tinha parado pra pensar nisso. Realmente é uma boa pergunta, Tichinho. Uma boa Obrigado. pergunta, parabéns. Eu acho que são times diferentes. São times diferentes. São times diferentes. Diferentes. Eu acho que eu me empolguei mais assistindo aquela outra NTZ, pra ser sincero. Aquela outra CNB, pra ser sincero. Acho que eu me empolguei mais ainda naquela. Vindo daquela. É. Toboco, do seu lado, do outro lado da Pro Game, tem que se preocupar? Tem que se preocupar com uma descida, com não conseguir participar de uma escalada? Como é que tá a situação da Pro Game aí? Pro Game, lembrando, tem 6 pontos. Dos times que tem 6 pontos é o melhor. Nesse momento tem 4º lugar na tabela, né? Então, hipoteticamente, já estaria na escalada neste momento, né? Hoje. O grande ponto que o Melão falou, pega os 2 últimos colocados. Mas eu quero ver nessas 2 próximas semanas o quanto que isso pode afetar a Pro Game no sentido de pressão. Porque às vezes, como você mesmo falou, são os 2 últimos, é obrigação ganhar. E aí às vezes você perde um jogo na série com assim, meu gente, nós vamos perder de novo, nós vamos ficar fora da escalada como foi ano passado, que era ainda a playoff. Então assim, não diria alerta vermelho jamais, até porque é um time que tem um time muito bom, uma composição boa, um bom treinador, mas um alerta amarelo do tipo, vamos ficar atento. Acho que semana que vem, ou melhor, nessa próxima semana, conseguir a vitória, praticamente consolida a classificação, mas se perder, ficaria bem tensa a situação deles para a última semana. Lantins, você vê uma Pro Game de altos e baixos mesmo, que tem que arrumar alguma coisa urgente, porque quando a Pro Game joga lá em cima, ela é muito boa. Aquela vitória que eles tiveram contra a Cade foi super dominante, e aí fazem alguns jogos com muitos erros, como nós vimos desde a semana passada. Então, acho que a Pro Game tem muito isso. Ela, no geral, ela é bastante sólida. Eles são um time muito bom, jogam muito bem juntos. Porém, eles
tem dias ruins, vamos dizer assim, dias de tomada de decisão ruim que acaba acaba entregando o jogo. E foi como o terceiro jogo contra a gente. A gente, tipo, ganhou basicamente com o erro deles. A gente cometeu um erro muito grande no level 1, que peço desculpa aqui ao vivo pro Dinquedo, que eu praticamente destruí a lane dele. Mas a gente conseguiu voltar muito por conta de erro deles. Um foi no Dragon Infernal, que eles tiveram uma janela muito boa pra, tipo, dar ace na gente. Desculpa interromper, pequenos detalhes foi dessa jogada da semana passada. Assistam aí, ó. Verdade. O professor tava num spot muito bom pra pegar todo mundo no combo. E depois no Baron, que eles, tipo, deram uma call de Baron, tipo, muito sem setup. Foi onde a gente virou. Mas eu acho que eles não... Igual o Tuboco falou, acho que eles não têm que ligar o alerta vermelho para rebaixamento. Eu acho que eles não vejo eles sendo rebaixados, mas sim para ficar fora da escalada, porque eu acho que eles são um time muito bom para ficar fora da escalada, então eles têm que abrir o olho aí no final para não deixar isso acontecer. E Hakim, do outro lado, a gente sabe que alguns times às vezes planejam, não, nós vamos fugir do rebaixamento, não quero cair, o que vier, se vier descida ou escalada é lucro. Como é que tá o planejamento da Série B? Como é que tá o planejamento de vocês? A busca é ainda subir e garantir a escalada ou não cair direto? Cara, a gente tá pensando só na T1 agora. Não tô pensando em escalada, pelo menos eu. Não tô pensando em escalada, não tô pensando em rebaixamento, tô pensando, tá, a gente vai jogar contra a T1 domingo agora. Bora treinar pra jogar contra a T1 domingo agora. Que é o que funciona pra gente, um passo de cada vez, indo com calma. Porque, mano, a gente tem que focar e trazer o nosso jogo pro stage. E como o CBLOL é incrível, né? A gente até falou isso na transmissão, mudou de uma CNB, que podia ser essa semana ir pra um confronto de rebaixamento direto com a T1, pra agora a gente tá falando de escalada. Sim. É incrível como mudou, né? O clima, a situação, é uma outra CNB. Vamos ver se vai continuar assim, né? E pra gente arredondar isso, Ziriguidon, o pentakill foi do PBO ou do Baiano? Você quer suporte aí? Assim, se o Baiano não tivesse jogado muito bem, ele não teria dado pentakill. Então, pô, foi dos dois. Foi dos dois. Foi dos dois. E aí, Melão, foi da dupla? Olha, Saíram falando que era do Baiano. olha, como eu tinha feito chute que o primeiro pentakill do ano ia ser do PBO, foi do PBO. Amigo, eu sou suporte. E o destaque foi do Baiano. Sou suporte e foi ali 99% de suporte. O AD só foi lá e jogou uns negocinhos. Já deu os KS. É, Já a gente vai falar sobre aliás, esse pentakill. pentakill roubado do Baiano. Roubado. Isso. Queria aquele pentakill que o Titã roubou. O Titã roubou do Ranger. Exato, É isso sacanagem. mesmo. Bom, vamos falar então do desafio da semana. Porque semana passada o desafio foi um triple kill com a ult do Timo. E foi realmente um desafio. Porque a gente recebeu apenas um vídeo. Ninguém conseguiu dar triple kill com o ultimate do time. Então, se você conseguir fazer esse desafio ainda, vai ficar um desafio eterno aqui no Depois vou tentar, do Nexus. Manda pra gente, entra lá no fórum e manda pra gente, beleza? Só teve uma jogada. Vamos ver, vou jogar na tela. Vocês vão analisar aí. Foi no Aran, a única jogada dessa semana pra vocês analisarem, então. Vamos lá. R$10 mandou. R$10 mandou aí, ó. Nossa, God. A sobra da sobra. Ó, tabelou. Nossa, Chegou lá atrás os dois. caramba. Ó, é o seguinte. Se um dia alguém conseguir dar esse triple kill, tem que ser no 5x5, Summoner's Rift, né? Por favor, manda pra gente no fórum que nós vamos rodar no Depois do Nexus. É o desafio eterno do Depois do Nexus, beleza? Então você manda. E essa semana nós tivemos o primeiro pentakill do CBLOL 2018, como estávamos falando aqui. PBL mandou ver com a Kalista. Anotou 5 eliminações. Então, o desafio da semana seguinte vai ser exatamente esse. Pentakill com a Kalista. Tá aí na tela pra gente acompanhar o pentakill do PBO. Melão, você pode ver de novo se foi do PBO mesmo ou do Baiano. Foi do Baiano. Foi muito do Baiano. Foi 100% do Baiano. Desculpa, PBO. E abre o parênteses, em um parênteses, desafio da semana também, pentakill de Brown, que foi o caso aí, que foi roubado, né? Foi roubado. Bom, então é isso. Pentakill de Kalista. Se você fizer o desafio, entra lá no nosso fórum que tem tudo explicadinho de como você pode enviar o seu vídeo pra cá. Semana que vem, os nossos jogadores vão escolher a melhor jogada. Beleza? Vamos falar um pouquinho do circuito desafiante, que hoje tem circuito desafiante, amanhã tem circuito desafiante, já a gente vai gankar lá o pessoal da Promo Arena para acompanhar. OPK contra Iron Hawks hoje, Melão, o que esperar e o que você está vendo desse circuito desafiante? Acho que tá mais disputado do que eu esperava, né? Principalmente do jogo do Flamengo. A ilha também, a EDM, foi muito bem. E o Flamengo também conseguiu sair atrás e conseguir voltar na partida. Então,
tá melhor do que eu esperava. Olha, Muito bom. confesso que gostei bastante das partidas. Xixinha, o Melão falou, né, de Flamengo e IDM realmente foi um jogaço. Por mínimos detalhes ali que a IDM, eu até acho que faltou um pouco de experiência, foi um pouco de nervosismo, não conseguiu sair até vencedora dessa série, ou pelo menos um empate. O que me surpreende porque esperava um Flamengo muito mais dominante, até pelos jogadores que tem, mas claro, ainda a primeira semana, vamos ver como é que vai ser o decorrer do campeonato. De outro lado, quem me preocupou assim um pouco no desempenho foi a Firefox. Achei um time bastante fraco em relação ao desempenho dos outros times que perderam. Vamos ver também agora nessas próximas semanas como vai ser o jogo, mas por enquanto vejo aí o Flamengo mais forte e a Firefox a mais fraca. Vocês três, alguém treinou com o Flamengo, principalmente? Ele é o favorito mesmo? Como é que tá o nível do circuito desafiante? Alguém tá treinando com os times? Tá acompanhando? Eu Bom, sinto que... Não, pode falar. Não, pode falar. Eu? Não. Obrigado. Eu sinto que o Flamengo e a T-Show são os favoritos para a disputa de primeiro e segundo lugar. São dois times extremamente fortes e eu tô realmente ansioso para ver eles jogando os dois contra, porque a gente tem um histórico de ter um time que sai do segundo desafiante e acaba destruindo todo mundo do CBLOL, né? 2 anos seguidos. Então realmente são dois times muito fortes. Mas a redenção T-Show que não ganhou um jogo no CBLOL, sobe e ganha o CBLOL. Nossa, É? é a Seria? história mais Doideira. louca que existiria. E aí, Santinho, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a gente treinou bastante contra OPK, T-Show e Flamengo. E, tipo, eu achava que eles seriam, tipo, só ia dar eles no circuito desafiante. Os outros times, não desmerecendo os outros times, mas, tipo, pelo que a gente jogou contra eles, pelos nomes, eu achava isso. Mas o primeiro jogo da IDM contra o Flamengo, tipo, me surpreendeu um pouco. A IDM teve 2 early games muito bons, os 2 jogos. Por falta de experiência, até eles não conseguiram, tipo, administrar a vantagem, acabaram tomando a virada no meio do jogo. Mas eu tô bem curioso, eu acho que esse é o circuito desafiante mais disputado de todos os tempos. Isso é engraçado. Early Game forte, lembra algum time, Zantins? Early game forte? É, não sei, sim. Acho que lembro. né, então. E você, Ziri, que tá acompanhando, viu alguma coisa? Tem algum time que você queria destacar aí do desafiante? Pra ser sincero, eu só assisti a partida de entrada, que foi a IDM contra o Flamengo. O que você achou da partida? Eu gostei bastante de como a Ilha jogou, porque foram eles que estavam tipo, tomando as atitudes, tomando a iniciativa do jogo. Foram eles que, na minha opinião, eles perderam o jogo. E o Flamengo é um time experiente, ele vai aproveitar quando o time faz isso. Um time experiente, sim, tem jogadores experientes. Então, quando um time que tem jogadores experientes, eles sabem abusar dessas falhas. E foi isso que aconteceu, na minha opinião. O Flamengo soube aproveitar dessas falhas e ganhou o jogo. Mas eu não vejo eles realmente dominando o circuito desafiante. Vão ter jogos também difíceis contra os times. E eu acho que a Ilha vai tirar bastante jogos dos times também. Só um adendo, eu sinto que mecanicamente o time da Ilha tá muito forte. Eu fiquei bastante surpreso com alguns jogadores de São bem lá. abusadinhos. Muito, O Carioca é um cara pra ficar de olho aí que com certeza. logo mais pode aparecer forte aí no CBLOL. O cara é um menino Bacana, então. Com certeza. Elogiados. Vamos falar sobre os palpites da semana. Já vou falar mais sobre esse desafiante e vou mandar todo mundo pra lá. Então, palpites da sexta e penúltima semana dessa nossa fase de pontos aí do CBLOL beleza. 2018, Adoro, a primeira adoro etapa. Todo mundo adora os palpites. Então, Melãozinho, Oi! que a gente volta junto pra casa. Red contra INTZ. Explica, né? A gente mora no mesmo prédio. Eu já expliquei no começo do apartamento, programa. explica direito. Red contra INTZ. É complicado. Se a gente vê NTZ que todo mundo fala nos treinos aí, eu acho que o jogo tá um pouco aberto, mas o Red Canids vem numa crescente bacana. 2x1 Red. 2x1 Red. Tô junto com o Melão, 2-1 Red. Zantins. Acho que 2x1 Red também. Aqui. Tô embarcando nessa barca aí, meu querido. 2x1 Red. Preciso perguntar pro Zirig, né? Beleza. Você quer falar? Quanto vai ser? Quer falar 2x1 Red? Não. Beleza. Quem contra a Pro Game, Melão? Também é difícil porque é pro game, né? Mas eu vou de... Vou abusar aqui. Vai. 2x1 PEN. 2x1 PEN. Tô louco? Vou de 2-1 pro game. 2x1 Pro Game. Zantins. Acho que 2x0 pro game. 2x0 Pro Game. Sempre tem que Aqui. ter terceiro jogo, velho. Bem pra Não cima. Esqueceu disso. Como que eu pude esquecer? Pode mudar ainda? Pode mudar. Então 2x1 pro game. 2x1 Pro Game. Aqui. Cara, eu acho que 2x1 PEN. 2x1 PEN. Eu acho que vai ser 2x1 PEN também. 2x1 PEN também. Legal. No domingo abrimos com CNB contra T1. 2x0 CNB. 2x0 CNB. 2-0 CNB. Zantins. Acho que 2x1 CNB. 2x1 CNB. Deus ouça você. Zirig. 2x1 CNB. 2x1 CNB também. E pra finalizar, Cade contra Kabum. Jogão, meu. Jogão. Aqui de quando perde volta braba. Mas eu vou de 2x1 Cabum, tô jogando demais. E aí, Kabum? 2-0 Cabum. 2x0 Kabum.
Agora... Mano, essa é a série que eu real não faço a mínima ideia, velho. Mas já que a Kabum tá na liderança, vou postar 2x1 Kabum. 2x1 Kabum. O 2-0 Kabum. 2x0 Kabum também. Legal, então é isso. Muito obrigado a todos os meus convidados. Obrigado aí vocês. Parabéns pela vitória, vocês três. Boa sorte na semana que vem. O Depois do Next de hoje está chegando ao fim. A gente vai gankar todo mundo lá pro circuito desafiante. Queria agradecer novamente todos os nossos jogadores. Obrigado também pro Melão, pro Toboco. E é isso aí. A gente se vê no próximo final de semana. Tem mais CBLOL, 1 da tarde. Segunda tem mais Depois do Nexus. E até a próxima. Valeu!